Olá, bom dia! Bom dia, que alegria podermos estar novamente juntos. Isso aí. Vamos iniciar então? É, Eu tinha combinado que ela começava hoje. Vamos lá então. Vamos iniciar então agradecendo, né, esta linda manhã que nos acolhe, agradecer essa oportunidade de podermos nos encontrar virtualmente, já que fisicamente ainda não nos é possível. Talvez seja até imprudente de nossa parte, mas que nós possamos fazer deste momento um momento único, um momento oportuno para o nosso encontro. Nós, nesses instantes, então, vamos solicitando já a espiritualidade amiga que possa estar conosco, nos envolver, nos intuir, nos proteger, para que nós possamos, dentro daquele compromisso que temos com a oratória, fazer com que os nossos pensamentos estejam aí envolvidos no sentimento de bem orientar, de traduzir da maneira como experimentamos as lições do Evangelho, trazendo e compartilhando com os irmãos a alegria e as bênçãos que nós encontramos nas nossas vidas, e dentro da nossa experiência, das nossas limitações, é o que nós conseguimos oferecer em forma então de raciocínio, para que nós possamos nos envolver ainda mais às altas esferas. Vamos à oração. Nesta oração também, que vai ter a intenção de nos atender a alguma necessidade desta manhã. Então, enquanto nós estamos nesse processo de oração meditativa, vá fazendo um recolhimento e investigando qual é a sua necessidade. Se é uma necessidade física, se é emocional, se é uma necessidade espiritual, se essa necessidade é para o bem de alguém muito próximo. Vá investigando o que faz mais sentido para você nesta manhã e intencione a sua oração para que os amigos possam assistir enquanto nós estamos conectados com esta necessidade. E assim nós pedimos, para completar a nossa terapêutica da manhã, além do Evangelho, que nós possamos fazer uso também da fluidoterapia. De que maneira? Utilizando o recurso da água. Então vamos colocar o nosso copo, a nossa água, para que durante todo o nosso encontro possa ser o meio a qual a espiritualidade encontra de transformar esta água no remédio necessário para nós, para a nossa necessidade. E nós já pedimos, deixamos claro a nossa gratidão, ou se não deixamos, vamos deixar agora a nossa gratidão pela vida, pelas oportunidades, e como eterno pedintes que somos, vamos agora pedir também a nossa proteção e para todo o nosso lar. E assim o nosso convite é para que possamos também contemplar a oração que Jesus nos ensinou. Essa oração tão simples que nos conecta a Deus com as nossas necessidades mais básicas de pedir, agradecer e de louvar a este Pai de amor e misericórdia a cada um de nós. Então nós assim convidamos a todos que por alguns instantes fechem os seus olhos físicos, ampliando a sua consciência, o olhar da nossa alma, o olhar sobre a imortalidade do nosso ser. Então nós vamos nos recolhendo e ao mesmo tempo ampliando o nosso olhar para as reais necessidades que trazemos. E numa respiração profunda vamos deixando de lado tudo que não nos cabe neste momento do Evangelho, todas as nossas dúvidas ou preocupações. E respirando de forma mais plena e completa, vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos
através dessa prece que Jesus nos ensinou. Quando esteve entre nós, exemplificou essa oração que nos faria a conexão direta com o Pai. Juntos em pensamento, vamos orar, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, que assim seja. Muito bom. Vamos à leitura do Evangelho, então? Nós estamos tomando como referência o capítulo 12 do Evangelho e nós vamos fazer a leitura do item 7. Acompanhe aí conosco a leitura. Se alguém te ferir na face direita, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. E eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestastes. Muito bem. Bom, só para lembrar, vocês já sabem da nossa dinâmica, a gente faz a leitura e a interpretação não quer dizer que é a verdade, que é a correta, que é o caminho a ser entendido esse trecho, mas sim a maneira como nós destacamos alguma parte que fez sentido nas nossas vidas ou que de alguma forma a gente tem alguma vivência ou já parou, no mínimo, para pensar, para refletir, ou até mesmo o que nos chama a atenção ao ler esse trecho do Evangelho, tá? E aí, dessa maneira, então, quando a gente faz esse exercício, a gente traz uma leitura, uma interpretação com a nossa lente, tá? Nesse momento. Neste momento. Se fosse ler outro dia, é isso? Aí. Já muda, né? É verdade. Olha, o que eu destacaria, né, nessa questão do ferir, né, olho por olho, dente por dente, nós já vivemos em momentos, né, da nossa trajetória evolutiva de forma tão mais violenta, né, de forma mais física, de forma mais agressiva, justiceiros até mesmo, né, fazer a justiça com as nossas próprias mãos e de alguma forma isso até não deixa de ser em determinado momento uma lei, né, que se a gente fizesse algo para alguém nós pagaríamos na mesma medida, com a mesma moeda, talvez até da mesma forma. E a gente percebe que o Espiritismo, Jesus primeiro e depois o Espiritismo, vem desconstruir um pouquinho essas ideias, né? E eu acho que até essa ideia o Alain vai estar tratando de forma mais profunda aí com vocês, ou refletindo de forma mais profunda. Mas dentro dessa questão, né, que eu estava colocando da violência, muitas vezes nós tínhamos lá naquela imaturidade do nosso pensamento, ainda no pensamento mágico, né? Nós acreditávamos que tudo que nós fazíamos a natureza respondia. Então, nós dávamos nome aos fenômenos da natureza em deuses, né? E esses deuses infernais, né, nos provocavam e a gente, de alguma forma, sacrificava aí animais, sacrificava situações em nome de apaziguar, né? Esse Deus que estava aí irritado, bravo com as nossas atitudes, querendo nos punir, assim como depois na nossa evolução os demônios, aquilo que nos atormentavam. E hoje,
com todo o desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa razão, e ao longo de todo esse processo evolutivo, de tantas observações, de tantos fenômenos vivenciados por nós, nós já sabemos que esses deuses infernais, esses demônios, nada mais são do que almas, né, de espíritos desencarnados, espíritos perversos, espíritos rancorosos, e ao mesmo tempo, muitas vezes, refletindo na nossa consciência culposa, perturbada, enfim, né? Que muitas vezes, pela nossa fragilidade emocional, muitas vezes respondemos, né, a situações que nos chegam, as adversidades, por exemplo, da vida, que nos convidam e nos provocam muitas vezes olhar para determinada direção a qual nós não estávamos olhando. Nós reagimos de que forma? Com muito ódio, com muita indiferença, com desespero. Então, por que eu estou fazendo essas reflexões, né? Porque para mim, eu compreendo e destacaria a frase final, assim, né? Daquele que pede para ser carregado 1000 passos, né? E Jesus coloca, além desses 1000 passos, por que não ainda caminhar com ele, né, mais 2000 passos? Penso que essa é uma forma bem alegórica de Jesus já demonstrar para a gente a lei da reencarnação, né? Enquanto nós estamos no caminho, é o momento, é a oportunidade que nós temos de fazer as pazes, de construir a paz, né, dentro da gente, de construir laços de afetividade, vínculos amorosos. Só que a gente sabe que essas construções, elas não chegam assim com um roteiro muito bem claro. Não quando nós estamos encarnados. Quando nós estamos desencarnados, nós temos olhamos para todas as nossas experiências e escolhemos uma nova oportunidade reencarnatória, escolhemos os fatos que serão importantes ser revividos, pessoas necessárias para o meu crescimento. Então, na espiritualidade, na erraticidade, nós temos aí o livre-arbítrio. E quando nós chegamos aqui, nós temos a vivência dessas nossas escolhas, e aí é muito difícil. Como eu estava dizendo, a liberdade, o livre-arbítrio acontece quando nós estamos na erraticidade. É nesse momento em que nós escolhemos as nossas provas, escolhemos as pessoas que estarão conosco, as situações que nos envolverão para possibilitando o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas potencialidades, a inteligência, a razão, o sentimento, enfim. Então, o que eu fico pensando, que para Deus o nosso sacrifício maior diante dessas situações é a nossa dedicação, é o esforço em vivenciarmos esse planejamento, o plano de ação que nós mesmos escolhemos e que foi então também permitido que nós vivenciássemos essas situações, e Deus aguarda então a nossa desenvoltura, a nossa entrega nesse planejamento. E o sacrifício talvez maior aos olhos de Deus seja nós sacrificarmos os maus sentimentos, as emoções que perturbam, que tiram muitas vezes a nossa paz, a nossa saúde, o nosso equilíbrio físico, emocional, mental, o nosso equilíbrio espiritual, né? Porque o que Deus aguarda é que haja a reparação, que haja o perdão, o reconhecimento dessas ofensas e que nós possamos estar acima dessas circunstâncias que nos envolvem, porque nós já temos o olhar da vida futura, e o olhar da vida futura, o olhar de que a vida continua, o olhar de que aqui estamos vivenciando situações para que amanhã possamos viver mais em paz e mais felicidade, isso deve trazer em nós
um ânimo, mobilizar a nossa fé, a crença de que tudo está acontecendo da forma necessária, pontual e importante para o nosso desenvolvimento. E aí, voltando àquela frase que eu destaquei, né, tudo que nos chega, se nós aceitarmos as situações que nos chegam de forma abnegados, resignados e fazendo dessas situações oportunidades de fazer o bem, e essa construção do bem, como nós não temos recursos ainda externos, equilíbrios emocionais estáveis, vamos encontrar aparentes dificuldades, mas possíveis situações dentro da limitação reencarnatória de ser resolvido por nós. E aí esse convite que o Evangelho nos faz, caminhemos esses primeiros 1000 passos ao lado de uma situação muitas vezes que vai nos causar muito desconforto, vai causar desconstrangimento, provocar muitas vezes sentimentos negativos, ruins, dúvidas, mas caminhemos na fé, para que depois, nos próximos 2000 passos que estivermos na mesma companhia, porque nós precisamos desenvolver nos nossos relacionamentos íntimos sentimentos nobres, que esses próximos mais 2000 passos que caminharemos juntos possam ser de mais tranquilidade, de mais oportunidades felizes. Acho que era isso que eu traria para minha reflexão. Não, muito relevante, importante. Ponto de vista, não digo inusitado, mas um ponto de vista assim que sai da curva da interpretação comum, né? Você pegou um aspecto que eu realmente não estava pensando nisso, mas você coloca com argumentos válidos, argumentos aplicáveis e que nos dão um chão de orelha mesmo, né? Mais ou menos, não sei se posso falar, né? Mas assim, vai exigir esforço, vai exigir sacrifício. O planejamento foi feito, a ação não é sem dor, não existe um mundo sem dor, não existe um mundo sem aflição, sem sofrimento. Mas sabendo também que também não existe aflição em vão, né? Toda ação é compensada pela perspectiva de uma vida futura superior, né? Então, muito bem colocado. Eu destaco outras coisas dessa lição, né? E acho que é aí que é rico, né? Você ter a oportunidade de ter vários pontos de vista de uma mesma lição, né? Quando você está em 2, você pensa 2 fazem diferença, está em 3, assim vai, né? Eu nessa lição, eu gosto demais, assim, demais de destacar a questão do aspecto da revogação da lei, né? Jesus, capítulo 1 do Evangelho, eu não vim destruir a lei. Em vários aspectos, Jesus reforça a lei de Moisés. E eu falei isso semana passada, quando a gente falou do honrar pai e mãe. Sim. Né? Em vários aspectos, Jesus reforça a lei de Moisés. Vistes o que está escrito, né? Olha para lá, olha, Moisés já disse, está escrito na lei, vós, fariseus. E ele reforçava os aspectos da lei. Esse é o ponto em que Jesus traz a nova lei. Então ele fala: tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Não foi Moisés que disse isso. Antes disso já vinha esse pensamento. Moisés reforça, né? Nos códigos sociais, em Números, Deuterônimos, em Êxodos, o Moisés ressalta esse aspecto do fez, tem que pagar, né? Agiu errado, corrige. Ele reforça todo o aspecto. Que, diga-se de passagem, quando surge o pensamento olho por olho, dente por dente, é uma evolução do critério de não violência. Mas que é assim, Alan? Você está falando olho por olho, dente por dente, não é violento? Considerado em si mas se você pensar na antiguidade, já é uma evolução. Quando você pensa em antiguidade, que alguém te tira uma ovelha, ele vai lá te dar um tiro na cabeça, te dá uma martelada, não fala nem tiro, né? Te dá uma marretada na cabeça, né? Não há proporção, exato. Então, quando vem olho por olho, dente por dente, é equânime, tem proporção. Falhou aqui, corrige aqui. Sofreu prejuízo aqui, vai ser reparado aqui. Causou prejuízo aqui, vai reparar lá. Então, houve uma evolução do critério de justiça, por assim dizer, ou pelo menos satisfação. Quando vem Jesus, esse critério é ainda mais aprimorado agora. Agora ele passa para o espiritual, agora ele já não está mais no material.
Olho por olho, dente por dente, serve na matéria. Serve aqui. Quando Jesus se aproxima da gente e nos traz as leis divinas, ele aprimora esse critério de justiça. Agora, o olho por olho, dente por dente, não vigora mais na matéria. Quando muito, ele vai ter um critério de justiça entre as encarnações. Então, se você feriu, no momento oportuno, você vai ter que corrigir. Não necessariamente no olho que você feriu, mas na aflição que você causou. Né? Que, se ao ferir ao olho você levou ao não trabalho, né, da vítima, talvez você seja ferido na circunstância da pobreza, nas circunstâncias da matéria. De uma forma a sentir, né, expiar, portanto, para depois poder reparar. Né? No critério de compensação das culpas. Quando Jesus vem e fala, oferece a outra face, ele está falando do imediato. Rompe os laços de inimizade. Aquilo que a gente falou da sexta-feira, né? Você, quando está em relação com alguém que na sua fragilidade ou na fragilidade do alguém gera violência, gera discórdia, gera prejuízo e impulsiona um sentimento de ódio, ali você gerou o vínculo, né? Está vinculado àquela alma. Vai ter que reparar mais dia menos dia, né? Então, quando Jesus fala, oferece a outra face, ele está imediatamente nos convidando a não criar novos vínculos. Você aceita isso? Não é? Então, olha, não se comprometer. Não se comprometa. Ficou lindo com isso. né? Não se comprometa. Com o mal. Sofreu a violência? Deixa que ela aconteça. Encarregue-se de atribuir a Deus o monopólio da sua justiça, porque é a Ele que pertence mesmo. Não se vincule a esta alma. Ofereça a outra face. Né? E a interpretação da outra face já é corriqueira, é o outro lado da moeda, né? Não é, fisicamente, mas sim, se quem agiu com violência ofereça amor, quem agiu com desprezo ofereça solidariedade, assim sucessivamente a outra face dessa moeda. Então, nesse aspecto, é que a beleza da lição de Jesus, ele revoga uma lei social de justiça e propõe outra, mais sofisticada. É uma que funciona daqui para frente. Olho por olho, dente por dente, é daqui para trás, né? Fez, repara. Reparou, corrige o que estava lá atrás. Quando ele fala oferece outra face, é daqui para frente, né? Não se vincule. Deixe de lado seus aspectos de orgulho, de vaidade e não se vincule a esta relação, né? Rompa já esse laço, para que não seja perpetuada essa condição. E aí, uma frase que está em seguida nessa mesma lição, né, no item seguinte, quando Kardec fala disso, eu vou pedir licença para falar. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Né? Então, vê como Kardec ele vai direto no assunto. Né? É a nossa vaidade, é o nosso orgulho, é a nossa falta de visão estreita da vida futura, que olha nessa frase para dizer, isso aí é covardia. Se alguém bateu, eu vou socar, porque isso é o que o corajoso faz. Não, corajoso é quem suporta a ofensa, é quem não se vincula. Corajoso é aquele que não dá atenção ao que o outro vai pensar, ou a sociedade vai pensar, a sua condição social, a sua faixa social vai pensar. Esse é o corajoso, é aquele que enfrenta as suas vaidades. Porque, convenhamos, perdoar é enfrentar vaidade, não é? É enfrentar orgulho. E isso é um aspecto da coragem. Renunciar a si, né? Que Jesus deu tanto exemplo, né, da renúncia. A si. Eu deixo o meu interesse egóico, né, o meu interesse pessoal, o meu patrimonial, interesse, às vezes, né, material, seja ele qual interesse eu estiver vinculado, em prol de compreender o outro, né? Por que o outro me atinge? Aceito a ignorância do outro, o momento evolutivo do outro, a incapacidade do outro de me dar nada além daquilo que ele pode dar, né? Porque, em última análise, é isso, né? Quem não aceita o outro, quem não se conforma com o que o outro lhe oferece, é porque está míope na compreensão de que só podemos oferecer o que temos, né? Então, se o outro me oferece ingratidão,
é porque ele tem a oferecer. Então, se é só isso que ele tem a oferecer, que bom, que cristão seria se eu fosse orasse por ele para que ele tivesse outras coisas, né? Já é a outra face É a essa, outra né? face. Porque às vezes a gente fica achando que a outra Que é face é tão distante, precisa ser perfeito, né? E não é ser perfeito, talvez compreender essa lei e buscar agir de alguma forma, né? Que recurso eu tenho? Exatamente. Em vez de se vingar, trabalhe pelo outro, né? Interessante. Trabalhe pelo crescimento do outro. Então são esses os dois aspectos que eu gosto de destacar quando eu me defronto com essa passagem maravilhosa de Jesus, né? E só para finalizar também, Fênelon, né, como ele escreve bem, seguindo esse capítulo, ele termina, né, não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. E aí quando eu terminei de fazer aqui as minhas reflexões, me veio a seguinte pergunta, né, vamos pensar se as nossas escolhas, os nossos passos, a nossa maneira de caminhar, de entender a vida, de compreender as situações, se as nossas escolhas, se elas estão nos aproximando de Deus ou se elas estão nos afastando de Deus. Porque, como eu estava interrompendo aqui o Alan, né, e estava falando para ele, nós não é ser perfeito, mas é usar a inteligência, o pensamento com mais lucidez em torno das situações que nos cercam. E aí me vem o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o que eu trago, eu preciso conhecer as pessoas que estão comigo para compreender o que a vida está pedindo e muitas vezes está impondo para mim enquanto mudança. Né? E aí, nesse processo todo, para eu poder ter uma autoavaliação, eu preciso me perguntar: as escolhas que eu tenho feito estão me aproximando de Deus ou não? Para saber e ter a certeza que eu estou no caminho, apesar das minhas dores e das minhas aflições. Joana de Ângeles falou isso pro Divaldo, né? É fantástico, eu sempre recomendo, né? Vamos assistir de novo a vida do Divaldo, né? Feita a participação da Joana de Ângeles na vida dele, né? Como foi um espírito que o impulsionou a ter esse vem com valor, mas ter esse apoio é essencial. E ela propõe um aprofundamento do exercício do Santo Agostinho. Né? Eu analisei dessa forma. Santo Agostinho nos convida, ao final do dia, passar em revista, né? Ver os nossos pensamentos, as nossas atitudes, avaliar se alguém tem alguma coisa a se queixar de nós, se nós deixamos passar uma oportunidade. Questões 919, 919A e 919B de O Livro dos Espíritos. A Joana de Ângeles, ao falar isso para o Divaldo, ela vai além. Ela fala assim, investigue o que você pensa sempre, minuto a minuto, hora a hora, instante a instante. E quando você estiver diante desse pensamento, se pergunte, esse pensamento me afasta ou me aproxima de Deus? Eu teria vergonha se alguém conseguisse captar o que eu estou pensando neste momento? Né? E no filme que a gente assistiu ontem, né? Um dos personagens diz assim, minha avó me ensinou a fazer só aquilo que eu pudesse ver publicado na primeira página do jornal do dia seguinte. Eu achei isso fantástico, fantástico, né? E são formas práticas da gente avaliar, ter o autoconhecimento e progredir, né? Isso aí. Mais alguma? Isso aí. Falamos bastante, né? Nos demos conta, o tempo passou. Então, meus queridos, eu renovo aqui a alegria de estar com vocês. Vou abrir um pouquinho aqui os meus sentimentos para dizer que não é simples o compromisso de toda semana, 2 vezes, separar assuntos, estudar e botar a cara na frente de uma câmera. Né? Não é simples, mas é algo que depois que a gente faz, vem uma imensa satisfação. Né? Satisfação do dever cumprido, satisfação de alguma forma ter colaborado para que os irmãos pensassem diferente o Evangelho ou elucidassem questões que poderiam estar obscuras. Isso é motivo, sim, de satisfação de perceber, olha, naquele instante eu fui útil a alguém. Né? Então, o esforço, o compromisso, a disciplina
compensados com essa satisfação íntima, que penso que não deva ser diferente o sentimento da Renata, né? Não. Então é prazeroso nesse instante final agora dizer aos irmãos da alegria de tê-los aqui, compartilhar essas ideias, que esses laços possam continuar fortalecidos, né, ao longo da semana, com os nossos espíritos abastecidos, as nossas energias renovadas, nosso propósito de nos conhecermos, evoluirmos e caminharmos em direção ao Pai, ao Criador, aquele que nos ama incondicionalmente. E os nossos hábitos, que eles sejam vistos e revistos perpetuamente, que a gente sempre esteja atento ao que está fazendo, ao que está pensando, ao que está falando, avaliando se esses pensamentos estão nos conduzindo ou não a Deus. E a eles agradeço. Agradeço a Deus pela família, agradeço a Deus pela companheira, agradeço a Deus pelos pais que nos tiveram, agradeço também pelos amigos que conosco dividem. Agradecemos pela assistência técnica, por que não dizer? Nós jamais conseguiríamos chegar aos nossos irmãos se não houvesse o nosso irmão Alexandre Borges, que toda semana dedica seu tempo a preparar os arquivos, a postá-los, a deixá-los disponíveis a todos nós no canal do Portal da Luz. A esse espírito também rogamos a assistência para que continue forte, continue valente, merecedor que é do amparo espiritual, que carregue também nesse instante o nosso agradecimento, que o fazemos não para elevá-lo em vaidade, mas sim como um gesto de justo valor pelo trabalho que condiciona, que presta semanalmente para nós. E assim, meu Deus, agradecendo pela vida, agradecendo pelo nosso anjo guardião, nós os convidamos a estarem em nossos lares, a estarem conosco aqui, visitando os cantinhos da nossa casa, os nossos cômodos, os quintais, os nossos espaços de convívio, para que sejam purificados espiritualmente. Da mesma forma que nos dedicamos à faxina física, sabemos que os nossos irmãos espirituais cuidam da purificação do ambiente quando elevamos o nosso pensamento em prece. Que a força do nosso pensamento possa transformar os sentimentos ruins, que possamos renová-los, condicioná-los para uma manifestação do bem, do belo e do justo. E dessa forma, elevando em prece o pensamento a Deus, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Uma boa semana a todos. Boa semana e até!